Isso aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show. A gente acabou de vídeo um episódio aí, né, que foi super incrível. Acho que foi um dos melhores que a gente gravou, hein, Dus? Foi emocionante e tem história boa nesse mundo aí, o pessoal contar no podcast. Por isso que a ideia é boa desse modelo, pra gente falar abertamente. Não, pra quem não acompanhou o último podcast, né, a gente falou sobre DNA, falou sobre como que as pessoas... Na verdade, a gente trouxe 2 casos aqui de pessoas que descobriram suas histórias por conta de testes de DNA, e o tanto que o DNA está crescendo, evoluindo também, a tecnologia está evoluindo para trazer cada vez mais informações sobre quem somos, para onde vamos, e aí entra numa questão de saúde, que é o papo de agora, de como que a gente pode prevenir ao invés de remediar, né? Deixa eu apresentar os convidados aqui. A gente tem o Renato Camargo, que é VP de clientes na Pague Menos e Extra Farma. Prazer ter você aqui com a gente de novo, Renato. Valeu, meu querido. Valeu demais. Direto de Fortaleza para cá. Pois é, largou rapaz. o sol. A ponte aérea, larguei o sol para vir para esse frio dessa cidade, que é a minha cidade, mas, pô, eu não tô mais acostumado, né? Muito bom. E Fernando Vilela, cofundador da Lite Saúde. Prazerzão ter você aqui de novo. Obrigado, Igor. Vilela também já participou de vários eventos aqui, Dus. Ele era Outras Vidas, e como Lite também já esteve aqui. Meu amigo, ele emagrece as pessoas. Esse é o melhor mercado do mundo. Não, a melhor coisa é o seguinte, tipo, é aquela coisa desde sempre, assim, a meta desde sempre, né? Emagrecer e ficar rico. É isso. Tem que ser. Emagrecer, a Lite tá ajudando. Ficar rico, a gente ainda Mas tem é que mais descobrir caminho. difícil Só quem tá emagrecer. ficando rico aqui são eles e tem que ficar rico a Novo Nordisk, né? Com os Ozempic da vida. São Essa os tá dois... rica. Essa Essa é ainda a não. economia da Dinamarca, cara. É, meu. Passou o Louis Vuitton. Pois é, rapaz. Então, Esse- mas eu acho que é mais fácil ganhar dinheiro do que ficar magro. Olha, Verdade. Tá, Não, pau a com pau a ali. Pensa assim, ó. Com o tigrinho. Não, pensa assim, tem gente que tá ficando rico fazendo corte de podcast e ganhando na monetização. Como esse cara emagrece? Não emagrece, porque ele tá na frente do computador vai. fazendo corte. Exatamente. Entendeu? É difícil, cara. É difícil. Mas o Dus tá falando aqui essa coisa, estão pedindo, ele tá fazendo as pessoas emagrecerem. Ele é a prova viva. Quando eu conheci você era mais gordinho. Eu tinha 25 quilos a mais que eu tenho hoje. E aí conta pro pessoal, então, como que a Lite entra nessa história. Eu tava na RAP, eu era um dos primeiros sócios ali da RAP, e aí eu comecei a me sentir exausto e achei que tinha burnout. E aí procurei ajuda clínica e descobri que, na verdade, eu era obeso, tinha 25 quilos a mais do que eu deveria ter, perdi peso, fiquei amigo do médico, e essa relação médico-paciente virou uma relação de sócio e a gente começou a Lite. E aí a Lite faz o quê? A Lite emagrece as pessoas, então a gente usa acompanhamento multidisciplinar com médico, nutricionista e psicólogo, junto com muito coleta de dados por meio de uma balança de bioimpedância e conexão com Apple Watch, Garmin, enfim, para ir processando esse dado e definir a melhor estratégia para você. Mas vocês dão também, por exemplo, treino, é tudo, é comida, treino. O foco é alimentação, Alimentação. porque o que mais vai mudar é a alimentação, mas sempre entendendo a conexão da sua alimentação com a sua saúde de maneira mais profunda também, né? Porque eu acho que o erro da perda de peso é achar que é só contar caloria ou só comer menos, né? Déficit calórico, né? No limite o déficit calórico ele é importante, mas ele é baseado no quê, né? Você comer um brigadeiro por dia e mais nada, você vai perder peso, mas você vai entupir tudo, né? Vai morrer igual, digamos. Agora, como que você equilibra para ser algo que você consiga seguir no dia a dia e manter isso para sempre? Que esse é o grande desafio. Todo mundo já perdeu peso na vida, mas você perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Agora, como você perde e mantém essa consistência da perda, é isso que a gente foca muito em te ajudar a comer, ajudar você a mudar seu estilo de vida. E aí isso passa primeiro por alimentação e depois a gente vai encaixando o resto, que é treino, que é sono, que é no limite assim, seus exames de rotina, se você tem pré-diabetes ou não, e aí a gente vai conectando essa jornada. Eu acho que assim, no final das contas, a Lite meio que reuniu esse monte de aplicativo que existe, mas cada um para alguma coisa diferente, né? Tem um que é só para alimentação, para você trabalhar o déficit calórico, tem outro que é o nutricionista, tem outro que é não sei o quê. Tá tudo ali na Lite, né? Eu acho que esse meio que trabalho de produto aí foi bom, hein? Eu brinco que a gente colocou num saquinho tudo que dava errado, balançou e colocou o nome Lite. E deu certo. E até agora estamos vivos, mas no mundo de tech a gente nunca sabe o que vai Pois acontecer. é, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Aí a conexão aqui que a gente trouxe, por que a gente trouxe os dois, né? A gente está falando de bem-estar, a gente está falando de saúde, não mais de doença, como se falava no passado. Né? E aí aquela coisa, eu vou ter que ir na farmácia, deixar meu salário inteiro lá em remédio, né? Para deixar o Renato mais rico. Pois, quem me dera ficar mais... Não, as pessoas deixam o salário inteiro agora em dermocosmético, né? verdade. Porque como não tem só remédio E na Ozempic. farmácia... E Ozempic, cara. Ozempic Não, e o novo agora? Agora vai ter o Igov. Não, tem Não. um outro aí que custa 8 mil Mondiaro. reais. Esse. Mondiaro. Custa 8 mil chega em reais a novembro, caneta. o Igov chega agora Não, mas eu em agosto. Você já tenho fez seus fornecedores. esquemas. Pois é, 8 mil reais a caneta. Rapaz, Juro por Deus. Não, É é caro. impressionante. Caro, cara. Porque É você melhor vai fazer crescendo uma- à medida que você vai necessitando, né? Então você quer emagrecer mais, você mais caneta, mais caneta, mais caneta. Chega uma hora
que aí o céu é o limite. Eu prefiro muito mais do lado do que tem a Lite, é uma coisa mais tranquila, mais econômica. Natural. Eu acho que é um processo que respeite mais o seu corpo, né? Porque senão você fica nesses picos e vales, eu acho mais complicado. E isso é uma coisa que eu estou vendendo. A gente tem um fenômeno lá dentro que é realmente a busca por Ozempic gerou uma mudança geral na procura pelo tratamento da obesidade. E aí por toda a indústria, seja a indústria alimentícia, seja a indústria de treino, seja a indústria, todo mundo fala aí, Suplemento. Danone. Pois é, a Danone e a Nestlé já tem produtos específicos aí voltado para quem usa os Ozempic. Só que ainda tem muita coisa para se investigar lá na frente do que vai acontecer, uma coisa muito nova. Mas o que a gente tem feito é justamente isso, né? A gente está querendo sair da questão doença, tipo farmácia, doença, para colocar, porra, farmácia é uma questão de bem-estar, de prevenção. Nós temos um país que está estrangulado em doença no Brasil, em diabetes, hipertensão, obesidade e tudo mais. Isso está sobrecarregando o sistema tanto público quanto privado. Não vai dar conta. Você só vê os planos de saúde aí, eles estão completamente estrangulados em sinistro. Eles não estão dando conta, as empresas não estão dando conta do que elas têm que pagar para os seus colaboradores. O que acontece? Porque as pessoas e o brasileiro têm a tendência de cuidar da sua saúde só quando explode a bomba. E por isso que farmácia era vista assim. O que a gente está fazendo desde a pandemia, especialmente, é puxando isso para antes. Faz o seguinte, você está com a garganta, você está com a boca seca, está urinando muito, você pode ter diabetes. O que é diabetes? Não, mas eu tenho 25 anos. Não, pera, você sabe o que é diabetes? Você pode ter qualquer hora da sua vida, né? Não, mas como que eu vou descobrir? Nada, na farmácia, um piquezinho assim, você pode descobrir. Pode, você pode tratar o quanto antes. Você descobre que você é diabético, você pode resolver sua vida ao invés de esperar lá na frente uma amputação de perna. Então você tem que chegar nessa galera e falar, se previna, é rápido, cabe uma farmácia em cada esquina, cabe, porque é do lado de casa que você pode fazer isso. Então a gente está meio que mudando isso para prevenção. Para tentar... exames preventivos, a ideia é essa. Também. Então, assim, a gente tem hoje das 1.600 lojas da Pague Menos e da Extra Farma, né, que são as duas do grupo, a gente tem 1.100 consultórios farmacêuticos. Os farmacêuticos, as farmácias estão sendo uma solução para esse primeiro atendimento, que a Legal. gente chama de atenção primária. Porque o que acontece? Eu tenho 42 anos, né? Quando eu era mais novo, minha mãe me levava num farmacêutico antes de me levar para o hospital. Isso se perdeu ao longo Tomazinho, Nova Era. Não grande é? Tomazinho. Pô, em Bragas Paulista era a tia Luzia da farmácia central. Entendeu? Ela me levava. Meu pai é médico ainda. Não, meu pai é médico, mesmo assim minha mãe me levava lá. Depois eles acabaram separando, mas tudo bem, meu pai e minha mãe são grandes amigos. Mas aí a gente está resgatando isso. Porque alguns fenômenos trouxeram a possibilidade. Primeiro, a telemedicina na farmácia, que hoje a gente tem, que chama teleinterconsulta, que é o farmacêutico chamando o médico à distância. Os exames rápidos que foram aprovados, então, cara, exame de bioimpedância também tem, mas teste de glicemia, hemograma e tudo mais, a gente está começando a colocar lá. Então, cara, coisas simples de primeiro atendimento, de atenção primária, que não seja mais grave, você pode resolver na farmácia. 80% do que cai num pronto-socorro hoje pode ser resolvido com telemedicina. 80%. Agora, a pergunta do mercado, né? Financeiramente falando, isso não é bom para a farmácia, porque vocês vão ganhar, a margem é menor no exame do que no medicamento. Mas então, a margem é menor, mas sabe onde a gente ganha? E a gente não quer ganhar dinheiro com o exame, nem com a telemedicina, na fidelidade do cliente, na recorrência. Todo mundo que entra tá lá o CPF. É isso, cara, esse é o grande tema, sabe por quê? O grande problema do brasileiro é que ele não faz adesão ao tratamento. Você tem que tomar 12 meses, sabe quanto o brasileiro toma? 4. Aí não toma o quinto, tá bem, não toma o sexto, no sétimo, pau, explode tudo de novo. E aí sobrecarrega todo o sistema. Então a gente está puxando isso para ter adesão ao tratamento, eu ganho onde? Na frequência, na recorrência, você aumenta na jornada. o fluxo da loja, né? É isso. Com vários produtos também, né? Suplemento, comprar isso. barra de proteína. É isso. É isso. Agora, lá em Minas, eu sou mineiro, né? Lá em Minas tem a Araújo, que Araújo. desde Araújo. sempre era o Grande. próprio supermercado, né? Lá só não vendia álcool e cigarro. Vende, Porque de resto, vende pão de queijo ou não? Em Minas tem que vender pão de olha, queijo. não sei se pão de queijo Grande feito, Araújo do seu Modesto. Seu Modesto Ávila. Seu Isso aí. Modesto, é impressionante. Araújo é um gigante, né? Mas tem isso. Mas é meio que as outras meio que seguiram essa tendência, Sim. né? A Araújo foi meio pioneira nesse sentido, eu acho. Foi. A Araújo está numa ponta, né, de vender De extremo. tudo. E tem, por exemplo, uma Raia Drogasil que está na outra, que é só relacionada à saúde. A gente está no meio. A gente tem os nossos chocolates, as indulgências. Sabe por que a gente tem isso? Sabe qual é o produto que mais aparece na cesta quando a gente cruza os dados de quem vai aplicar o Ozempic? Sorvete Que Bom. Puta merda. Porque a pessoa compra, é a última indulgência que ela vai se dar antes de começar o tratamento. Ah, entendi. Você sabe o a que tem na despedida. cesta? Você sabe o que mais tem na cesta? A primeira coisa que tem na cesta de uma criança que vai fazer injetável, uma vacina, uma injeção, qualquer coisa? Chocolate. Por quê? A criança chora.
ela fica sensível, a mãe dá um presentinho de recompensa por ter sofrido. Como que eu não vou ter isso na jornada do cliente? Claro. Entendi. Então a gente traz uma coisa nessa jornada. Então é importante. Isso é base em dados. Posso né? aproveitar e dar uma sugestão? Agora dividem, abrindo o coração para a nossa audiência aqui. Não vou vender pneu. Não, vocês têm que vender diferente a camisinha, cara, porque é constrangedor, né? é, Não é verdade? Eu lembro, era moleque lá, eu odiava ir na farmácia. Não cara. só essa, você sabe que não só o preservativo, mas tudo relacionado ao bem-estar sexual. Tudo é Então, meio constrangedor. Se Tem mede, esse... se mede agora começou a vender os sex toys, que eles têm uma questão de quando você tem a saúde sexual boa, especialmente as mulheres acima dos 50, a sua pele fica melhor, você melhora a sua saúde. Tem uma questão de respeito com a saúde sexual. É E claro. começaram a vender os que se chamam de catóis, né, de Camaed, lá dentro da farmácia. Cara, tem um desafio ainda de você Todo mundo fica vender. constrangido. Tem que mudar Mas o Agora na tem época da online, locadora, né? lembra que tinha Vai saído muito pra mais correr? online. Vai muito mais online. Mas você olha a embalagem deles, é uma embalagem que pode ser qualquer coisa. Exato. Pode estar vendendo Mas um o carrinho ali. pacote da que já fez Mas do faz barulho, aquele negócio que entrega. É horrível, cara. Muda a experiência. Vou te falar Aí uma passa a coisa. tiazinha do seu lado. É igual Ai, do Não, lubrificante, né? isso cara? quando não é no supermercado que tá preso naquele negócio pra não roubar, né? É, aí Aí a pessoa do caixa vai chamar de, ô moço, vem cá, que tem que Soltar o liberar. alarme. Mas você sabe que é engraçado porque essa vergonha na cabeça das pessoas e para o consumidor. Porque dentro da farmácia, cara, a gente lida com absolutamente assim. toda, pra gente. Mas sabe, cara, meu medo? lixo. Encontrar o vizinho, conhecido, E daí? meus pais. Quando a gente era é pequeno... 16 talvez. anos, 17 Agora, anos, hoje em dia... 18 anos. É igual colonoscopia, né? Você fica com um puta constrangimento, mas assim, pro médico é mais um dia. Cara, é o 19º igual do dia. urologista, tipo, é mais um pinto que eu tô vendo hoje, beleza, então tanto faz. Então, Mas devia acontece. pensar. Outro dia, recentemente, comprei numa caixa, foi bem menos constrangedor. Juro por Deus, tô abrindo o coração. Aquele plastiquinho, aquele saquinho. Vamos conversar, cara. Eu vou levar. Vai levar isso pro Olha, board. eu preciso que a indústria me ajude nisso, né? Eu tô falando como Porque, consumidor. É feedback não, sincero. Eu vou colocar em algum espaço lá. Tem, por uma Em alguns caixa. espaços que a pessoa não tem que pedir de preferência. É, né? que não vê tem o dois alarme. preservativos, né? Aí fica um pouco pior. Mas você falou aí, né? Tem espaço para uma farmácia a cada esquina, mas tem espaço para 4 farmácias em cada esquina, porque, Tem. né, isso também acontece, principalmente aqui em tem. São Paulo. Como que você se diferencia, né? Você falou um pouquinho sobre isso, mas Sim. por que eu vou querer comprar na Pague Menos e não vou querer comprar na Droga Raia? Eu, particularmente, nem me registro. Você sabe que Diferença a gente de uma fez pra outra. uma pesquisa muito séria. Que se você entra numa farmácia e você perguntar onde você tá, que farmácia tá, a pessoa não vai saber. É. Ela fala, eu tô na Drogazil, não, eu tô na Drogaria São Paulo. Não tem. Uhum. O que a gente fez na Pague Menos? A gente está construindo marca há muito tempo. A ideia de patrocinar o Big Brother, a gente teve um programa aí com o Celso Portiolli no SBT, a gente continuamente está patrocinando uma seleção, patrocinando um monte de evento, porque eu preciso construir marca. E marca se constrói com afetividade. E a Pague Menos tem muito essa questão da afetividade. Então, onde eu ganho preço, e não é porque o nome é Pague Menos, mas é preço, Tem eu que preciso ser. cumprir a promessa. E realmente, nós temos o melhor preço. Que é o grande Disparado. chamariz. Hoje. Cara, para o meu público é porque eu trabalho com a classe média expandida, que é classe eu B2 procuro CD. preço. Eu tô B2 nem aí CD. que farmácia eu vou comprar. É Eu quero o isso. melhor preço. O melhor preço. Então a gente tem. E segundo, mas mesmo que tenha o melhor preço, eu preciso ter um atendimento Ah, ok. O que acontece? Não Todo perder mundo muito que tempo. chega né? na farmácia, cara, se você não está indo lá para dermocosmético, tem uma história por trás. Tem. Você pode ter acabado de receber um diagnóstico super pesado na tua vida e está indo lá comprar o remédio. É verdade. Você pode estar com teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, tua mãe super mal em casa, você precisa ir lá comprar. Então você não sabe a história que tem por trás. O que acontece? Tudo virou muito padronizado no atendimento. Uhum. A pessoa não quer naquele momento padronizado, ela quer o Ouvir. farmacêutico amigo de lá de trás. Não quer falar. Ela quer ter aquele carinho, acolhimento. Então é nisso que eu estou me diferenciando, no preço e nesse acolhimento. E é nisso que as farmácias vão precisar se diferenciar. Então cabe uma em cada esquina, cabe, mas depende muito do que você está buscando. Tem gente que não quer, tem gente que entra na farmácia, cara, não quero nada, não quer falar com ninguém, quero pegar e sair. Tá bom. No nosso caso, a gente pega um público que tem essa afetividade. Mas ainda na linha lá que você estava comentando, né, que o sistema está saturado, É. eu acho que o farmacêutico ele vira meio que o controle de qualidade do médico. Exato. Pro cliente, Sim, né? é isso. Por mais que pode não ter muito sentido, mas que assim, deixa eu ver se tem sentido isso que a médica falou. Cara, Tipo, fato. qual que é o efeito colateral? Eu já vi paciente oncológico fazendo isso. Alguém toma essa quimio que eu tomo, essa quimio oral, porque o meu médico não fala nada. Você pode me apresentar a pessoa, ela tem efeito colateral igual, então vira quase que uma comunidadezinha, né? Vira. Legal. Cara, eu pego na Pague Menos, que é muito forte, e na Extra Farma a gente tem Brasil inteiro, mas muita predominância Norte e Nordeste. E Norte e Nordeste não é Salvador, Belém, Fortaleza, é Manacapuru, Catolé do Rocha. Eu estou em cidades de 20, 30 mil habitantes, que a Pague Menos é referência de saúde. Eles confiam mais no farmacêutico Do que no médico. do que no médico.
o farmacêutico tem esse papel quase de chancela do que o médico falou. Fato, é muito certo o que você está falando, essa questão de comunidade. Então, tem uma questão, quando os dois estão juntos, de realmente melhorar muito a saúde do brasileiro e diminuir um pouco esse estrangulamento que está rolando no sistema de saúde. E quando você fala de comunidade, no seu caso, ela acaba instigando também a pessoa a querer mais, né? Total. Você trabalha muito com isso. A gente ancora muito em comunidade. A gente tem 12 comunidades diferentes dentro do WhatsApp para os clientes se alocarem. Então, tem comunidade de desafio de atividade física, para quem corre, para quem está sóbrio, né, tá sem beber, então, chama Lead Sober. É para quem quer ficar 60 dias sem beber, tem comunidade de promoção, para a galera ficar caçando promoção de suplemento, de coisas assim. Legal. Então, e aí é muito legal você ver que as pessoas vão ajudando uma a outra. Porque, no geral, pensa assim, quando você quer mudar seu estilo de vida, quando você quer comer mais saudável, o que acontece, você vira um confronto social, né? Então, eu lembro no começo, tipo, a minha família, nossa, você é um louco, né? Aí você não bebe, aí você não tá comendo pizza, aí você não sei o quê. Então, você tá o tempo todo sendo confrontado socialmente. É verdade. E pode ser algo temporário, né? Momentâneo. Depois, obviamente, você volta a ter mais controle um pouco de algo, mas para você perder, biologicamente falando, tem que ter uma agressividade alta no começo, senão o teu organismo ele te joga para volta, para trás o tempo todo. E aí, se a comunidade ela serve como uma rede de apoio. Do cliente falando, nossa, eu tô aqui no restaurante, hoje eu consegui ficar sem beber vinho. Aí eu falo, eu também, não sei o quê. Aí outro fala, eu falhei. Aí outro fala, não, calma, eu já falhei também. Vida que segue. Então, um vai ajudando o outro, isso é bem legal. Bacana isso. Tem gamificação lá também, não? O que a gente gamifica é para atividade física. Então, a gente trabalha com 5 ligas, e aí tem as pessoas que têm que fazer atividade física uma vez por semana, 2, 3, 4 e 5 vezes por semana. E aí a gente aloca cliente em equipes entre clientes, e eles nem se conhecem necessariamente. E aí você ou é rebaixado ou você é promovido. E dura 20 dias cada competição. Então aí com isso você tem uma gamificação de nível. Então tem diamante, pro, enfim. Eu acho que no seu segmento o que funciona demais é relato. A pessoa fala, nossa, eu emagreci, minha vida mudou, foi muito difícil. Eu, toda vez que eu tô de regime, eu fico no YouTube vendo um monte de vídeo de maluco que ficou fazendo jejum intermitente, o cara subindo todo dia na balança. Isso funciona, me estimula de alguma... Eu falo, também tem alguém passando fome como eu, sabe? Acho que isso me ajuda bem. Então, eu acho que nesse segmento, essa história de criar comunidade funciona muito bem. Ainda mais se vocês tiverem cases do cara perder 40 quilos, 50 quilos, porque esse cara é guerreiro, né? É difícil. Sim. A gente sabe que é muito difícil. Então, esse tipo de feedback acho que funciona muito bem. Vocês têm um espaço para esses caras falarem? Ou vocês têm influenciadores? Aí funciona bem orgânico, porque o nosso foco não é fazer só a pessoa perder peso, que é o que a gente fala que perder peso é fácil. É manter o peso, né? Então, a gente tem cliente que está com a gente tem 2 anos e meio, cliente está 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio. Então, os clientes vão ficando com a gente porque a gente garante que você se mantém na sua nova versão. E aí, essa é a galera que mais comenta para os novos entrantes, né? Do tipo, olha, vai, calma, vai dar certo, confia. No começo é difícil mesmo, aí vai indo. Então, tem casos de quem perdeu 40 quilos, de quem ia fazer bariátrica, saiu da fila da bariátrica, de quem tomava 12 remédios por dia e agora não toma mais quase nenhuma medicação porque mudou por completo a saúde. Então, é cheio desses mini casos que vão reverberando e vão contando. E, no geral, o nosso crescimento ele é quase que orgânico. A gente investe muito pouco para crescer, porque a gente prefere muito mais que as pessoas vão contando essa narrativa e aprender a crescer com um produto bom do que eu brinco que é comprar crescimento. Né? Você tem um produto meio ruim e aí você fica comprando, socando cupom para tudo que é lado para conseguir pegar o cliente. Bom, tem uma coisa que no seu caso você usa muito aplicativo, dispositivo, né? A pessoa está sozinha do outro lado. Então você vai pegando muitos dados ali. Vocês têm o dado do CPF da pessoa. Como que vocês tiram proveito disso? Assim, vai chegar um momento que a farmácia vai conseguir tirar proveito desses dados também de aplicativos, de smartwatches e de tudo mais? Vocês têm alguma linha de inovação ou de produto que segue por aí? Tem. Na verdade, primeiro eu já estou atento aqui para ver o que dá para fazer junto. Assim, tem muita coisa para arrumar em casa ainda antes da gente começar a ir para esse caminho. Mas a gente está indo para um caminho muito mais, como eu te falei, da prevenção do que efetivamente a gente tratar a doença. Mas a prevenção pode estar no Apple Watch também, Por isso. né? E aí a gente tem que começar a fechar parcerias para que a gente possa ter, justamente, além dos meus consultórios farmacêuticos, do farmacêutico amigo, que pode fazer ali o que dá para prevenção, fechar com a indústria farmacêutica, que pode ajudar na prevenção, fazer parcerias desse tipo para a gente ter dentro de casa. O que é fato, isso é uma lenda, é clickbait total, sem várias notícias que saem o tempo todo, que a farmácia rouba seus dados, o seu CPF e vende para a indústria. Não faz. Quer dizer, pelo menos as grandes, isso não acontece. Não, só se for um vazamento, né? Por isso, investimento em segurança. Exato, a empresa de capital aberto está lá, é só olhar, LGPD super rigorosa e tal. O que a gente faz, sim, é o uso dos dados
para poder melhorar, a tua adesão ao tratamento, que eu acabei de falar, porque pô, de 12 meses você toma 4, isso vai explodir a tua saúde e o sistema de saúde como um todo. E 2, aumentar teu poder de compra. Porque, cara, quando eu te dou o CPF, tudo bem, tem essas discrepâncias, né? Me dá o CPF, o remédio de 100 saiu por R$2. Então, tem uma lógica por trás, mas é para aumentar teu poder de compra. Então, sim, eu consigo fazer isso até por ofertas personalizadas. E a próxima etapa que a gente já está trabalhando, que infelizmente eu não posso anunciar ainda, mas a gente vai anunciar em breve, ou pelo menos quando tiver no ar eu já vou ter anunciado, então, ó, entra no site Aí da entra no PagMenos, Google e busca entra no Google PagMenos. que a gente já vai ter anunciado, mas é justamente essa questão de como a gente, seja na indústria, seja nas empresas, seja com os planos de saúde, consegue ter uma parceria maior, uma força maior para levar uma saúde e uma prevenção para o cliente, nossa coisa fragmentada que é o ecossistema de saúde brasileiro hoje. Mas, aliás, isso é uma confusão também, né? Chega na farmácia, não, porque é de tanto por tanto. E se você tem determinado plano de saúde, seu desconto é maior do que o do outro. Sim. Se você, sei lá, plantar pirueta na frente ou cantar a música do McDonald's... 3 palminhas, você ganha outra coisa. De onde Esse é surgiu um outro, essa... cara, preço médio do consumidor misturado com CMED, que é a parte de medicação até onde você pode ir dentro dos reajustes do governo, misturados a parcerias e convênios, que é uma coisa que historicamente todo varejo farmacêutico tem para poder fazer acordos para você ganhar um desconto, enfim. Aí, questão de, vou trabalhar mais impacto de margem, não dá, teria um episódio inteiro só para te explicar como é que é essa dinâmica, mas o que a gente está fazendo agora é um caminho de trabalho com a classe B2, C e D, eles não entendem isso, eles entendem o desconto no final. Como eu tenho uma proposta de preço, a gente está tirando todo esse novelo, esse balaio de gato, para melhorar. Agora, o problema do consumidor na ponta é preço. E não é culpa de vocês, é culpa das indústrias. Tem como a gente diminuir o preço de medicamento? Tem a longo prazo, às vezes o governo subsidiar uma parte. Sim. Como que a gente Tem soluciona? 2 frentes muito fortes em redução de medicamento, redução de preço. Primeiro é a farmácia popular, e qualquer pessoa pode usar a farmácia popular, ponto. E agora eles acabaram de fazer o governo uma inclusão de muito mais medicamentos ou moléculas que a gente chama dentro da farmácia popular. Nesse Minha caso, sogra- é tipo uma coparticipação ou não paga nada? o Paga um governo pouquinho, paga tudo. paga tudo. Antes tinha uma coparticipação, agora não. O governo está indo para o caminho de bancar absolutamente 100% Tudo. Então da, você vai lá, do se subsídio. inscreve, se tiver o medicamento, você recebe de Apresenta, graça. exatamente. Aí você vai e retira na farmácia no período que você tem que retirar. Então isso é muito forte. Uhum. E para acesso e democratização da saúde é muito importante. Uhum. E a segunda parte é o genérico. O genérico ele veio para democratizar, né? O genérico é E pra galera que tá assistindo, funciona igual? Antibiótico. Igual. Porque tem Igual. não também, tem né? o mito. Igual. Ai, não compra Tem uma coisa antibiótico assim, tem o de genérico. referência, que é o de marca, tem o genérico e tem o similar. O similar não, o similar é parecido. Tá. E se diz, isso é similar. Agora, O próprio médico genérico, é igual. igualzinho. É a mesma molécula. E é a por que mesma as molécula. pessoas não tomam só o genérico? Cultura e confiança no laboratório, confiança naquele medicamento de marca, às vezes o próprio PBM, que chama, né, o Programa de Participação da Indústria de Desconto em Medicamento, ele subsidia boa parte, então o preço acaba ficando muito parelho com o próprio Vai ser. genérico. Então tem N comportamentos, mas depende, em questão acesso genérico, a gente tem aí uma CIMED mesmo, né, a gente estava falando aqui de CIMED, mas CIMED está dando acesso, você tem uma MS, você tem, enfim, não vou nem falar um ou outro para falar, pô, você privilegiou, não privilegiei ninguém, é o que vem na cabeça, mas tem uma questão de muito No acesso Brasil também. é tudo genérico, né? As farmacêuticas grandes, brasileiras. A AMS, sim, aí você tem a Neoquímica, que é da Ipera, né, que é do grupo Ipera, aí você tem a Medley, enfim, a grande maioria é muito forte isso. Então você tem como democratizar. O que você não pode é começar a trabalhar numa parte de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento da indústria, começar a ser canibalizado por uma redução e uma guerra de preço entre a indústria, que mata completamente a fórmula deles ganhar dinheiro em cima daquilo, aí populariza, é bacana, democratiza, mas eles não têm mais o punch de investimentos em novas moléculas. Mas talvez diminuir, por exemplo, o imposto, né? Porque você pode continuar com a indústria recebendo bem, mas Sim. o governo receber um pouco menos Sim, e tributar outras frentes. Vai entrar muito forte agora na reforma tributária, tá? Tem muito uma medicação na discussão. Tem, muito. É uma discussão, a discussão dentro da parte de medicação, na reforma tributária, ela está vindo bem forte. Não só isso, como também toda a parte de plano de saúde, essa parte de acesso, democratização e tal. Tem uma discussão bem grande sobre isso, viu? No modelo de vocês, falando agora em parceria, vocês apresentam algum tipo de medicamento? Eu me inscrevi lá, quero emagrecer. Eu não tenho doença, mas vocês têm alguma sugestão? Não o Ozempic, que esse é muito batido, mas algum tipo de acompanhamento, como fala, que você complementa... O aplicativo sai até com o pedido médico, né? Tem, mas aí o que a gente faz é sempre só em questão clínica. É uma conduta clínica, é uma decisão do médico. Tá.
Então, se o médico entender que no seu caso é recomendado a prescrição de Ozempic, ele vai te explicar o que o remédio acontece, qual que é o impacto, qual que é a mudança. Mas o que é legal, a gente tem um time grande de pesquisa dentro da LIT. E aí a gente monitora o nosso desfecho clínico, ou seja, como as pessoas perdem peso ao longo do tempo, tomando ou não medicação, né? O GLP-1, análogos ao GLP-1, que é popularmente a gente chama de Ozempic. E aí o que a gente vê é que, no geral, quando você toma o Ozempic, você pode até perder mais rápido no começo, mas depois de 6 meses, esse resultado é o mesmo na LIT. Então não interfere o uso da medicação ou não. O que acontece é que tem muita gente Que pede. nem que pede. É que aí é um caso que tem um histórico muito grande de desafio de perda de peso. Então, é quase que o Ozempic ele é um boost de engajamento, que eu Tá bom. chamo. Então, a pessoa tem um histórico muito ruim, ela não acredita em mais quase nada, e aí a medicação, como ela te ajuda no período inicial, aí a pessoa fala, não, eu consigo. Entendi. Né? Porque você vê o resultado, aí você se anima, você se empolga, e aí você consegue ir mudando o estilo de vida. Mas a própria literatura da medicação mostra que sem acompanhamento clínico junto, ela não tem eficácia. Porque vai voltar tudo. Você parou de tomar a volta, porque é aquilo que o meu sócio que é médico brinca, ele fala assim, comer 10 quilos de cocô e comer 1 quilo de cocô é cocô. Tipo, se você não mudar o cocô por coisa boa, você tá seguindo comendo errado. Você pode estar comendo menos, mas assim, quanto tempo você aguenta ficar se aplicando uma injeção na barriga, né? Tipo, cara, sem mudar seu estilo de vida. Exato. Sou eu no momento. Ô, beleza. O Igor fez a experiência, eu também. O meu feedback, assim, com relação ao emagrecimento funcionou, com relação à qualidade de vida, não, porque eu jogava futebol. Tá. Né? Eu comecei a aplicar o Ozempic Por conta? por conta. Não, minha esposa é médica, Tá. tal, tem um mínimo de acompanhamento. Eu ia pro futebol, por Enjoado. exemplo, muito enjoado, porque eu não tinha feito a digestão. Ele diminuía a velocidade de maneira muito eficaz, né, da digestão. Então eu cheguei, ali. um dia eu passei mal, vomitei na quadra. Por quê? Porque eu tinha comido macarrão 3 horas antes. Se fosse sem o Ozempic, eu sei que eu estaria bem. Mas Sim. como eu tava com o Ozempic, isso não fez a digestão de maneira acelerada e eu passei mal. Eu parei de jogar bola para continuar aplicando o Ozempic. Já começou a atrapalhar a minha vida. Sim. Eu tô tirando um hobby que me faz bem até psicologicamente por causa de um medicamento. Cortei o Ozempic. Então vou procurar outras frentes. Vou até ser seu consumidor. Mas é por isso que eu te perguntei se é uma conduta padrão do médico de vocês ou se realmente é necessário, complementar. O número é 10% da base vai ter prescrição de medicação É e baixo. o tempo médio de uso é 103, 104 dias. A gente não vê como uso contínuo, Legal. como é o que a própria farmacêutica no limite às vezes vai propagar, que tem que tomar para sempre. A gente não acredita nisso, a gente acredita que a pessoa mudança tem o de hábito. direito de conseguir mudar. É óbvio que sempre vai ter uma parcela que não consegue, né? Claro. E aí, Ou clinicamente falando, é melhor a pessoa estar bem e tomando remédio do que ela tá mal sem tomar remédio. Não faz sentido. Né? Mas se a gente consegue educar a pessoa a mudar o estilo de vida dela e perpetuar essa mudança, esse é o sonho e é o target, o que a gente vai perseguir sempre. A gente tem falado aqui, né, sempre de longevidade no final das contas, né? Bem-estar para poder viver mais. O que vocês acham daquelas ideias de longevidade ali dos ricaços dos Estados Unidos, tipo Larry Ellison, Jeff Bezos, que o pessoal, obviamente, se eu fosse eles também com esse dinheiro que eles têm, eu ia querer viver eternamente para gastar esse dinheiro, né? Para ter tempo de gastar, porque é muito. O que vocês acham dessas loucuras que eles ficam inventando e querendo a vida eterna, assim? Não sei o que o Renato acha. Cara, eu acho que tem uma questão psicológica aí que precisa ser tratada. É natural as pessoas envelhecerem. O que acontece é o seguinte, primeiro que a população está envelhecendo mais, então a pirâmide está virando barril. Até 2030 vamos ter um barril e vai inverter. A gente estava conversando com uma indústria aí de fralda recentemente, bem grande, e eles já têm todos os planos, que já tem 2, 3 anos que eles viram que está nascendo cada vez menos bebê, a população está envelhecendo, então vai eles têm que vender mudar mais fralda todo o geriátrica. Fralda de idoso. Pois é justamente Que isso. Eles loucura. estão invertendo o portfólio deles, Que porque isso está acontecendo e a gente está vendo. No fim, para a farmácia, isso acaba tendo mais impacto, porque a gente vai ter mais gente a partir dos seus 50. Sim. Independente da vida que você tenha, você acaba virando mais crônico, O polimedicado. idoso toma mais remédio que, Você que pode- a criança. Exato, e você vai ter. É natural. Você pode ter a vida mais saudável do mundo, é natural. O corpo envelhece e você precisa ter mais medicamento. Agora, o você querer retardar a qualquer custo, eu acho que Meio aí doentio, é uma né? questão muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Você tem que respeitar, você tem que ter uma vida saudável. Por isso que eu concordo com o que o Fernando está falando de, cara, vamos tentar fazer uma coisa sustentável e não esses picos de, eu vou injetar para. Acho bacana, pode auxiliar, mas que aquilo não fique uma dependência da pessoa. Agora, quando você começa a evitar um processo
natural da vida, aí, cara, vai ter um impacto. Pra mim, eu chamo de metafísica. É só você estudar metafísica. Tipo, tudo morre. Logo, tipo, você pode inventar o que for, mas você vai morrer. Isso aí não Ponto. tem jeito. É natureza. E eu brinco e falo assim, se você olhar a literatura muito antiga, desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam não morrer. E elas seguem morrendo. E acho que o grande ponto é que as pessoas discutem pouco né, nos Estados Unidos você chama de lifespan e health span. Então você pode aumentar sua expectativa de vida. Hoje pode. O médico consegue te segurar na UTI, entubado, 5 anos em coma. Mas você quer essa vida? É isso. Tipo, essa é a grande discussão. Então, Exato. o muito mais importante do que isso é a qualidade que você está chegando com 80, 90 anos. exatamente. Você quer chegar de andador, indo e saindo de UTI, e né, quase assim, tipo, só tá vivo, né? Porque Deus não chamou ainda. Ou você quer chegar lá bem, conseguindo ter uma relação boa com seus netos, sendo uma vida ativa, querendo fazer algo maior do que isso? A gente tem uma pergunta que é, vocês preferem viver 100 anos A gente estava discutindo isso ontem. a 120 por hora ou viver 80 anos a 150 por hora? Aproveitar mais e viver É que as menos... duas, 120, 150, são bem altas, Próximo. né? Não, eu diria próximo. Tá bom, eu diria então. 120 e 220. vai. Exato, Tipo, tá vai bom, lá no... tá bom. Eu ia pegar, né, já que é alta, eu ia pegar de 100 anos, que é mais... a pergunta é, viver 120 como Charlie Sheen, Sim. do Two and a Half Men, Aham. ou viver 100 anos como, sei lá, o Bill Gates? Não, o Bill Gates foi um bom exemplo também, vai. Bill Gates Bill vive Gates 100 anos aproveita a vida? felizão. Não sei, mas enfim, tendo o dinheiro que ele tem, dá pra gente Cara, eu Ele aproveitar. trabalhou muito, né? Qualidade O de Charlie Sheen aproveitou. vida, eu não quero ver muito além do que eu vá conseguir. Eu não quero ficar dependente. Acho que esse é o grande problema. Você não eu quer acho- tomar remédio, né? Não, pelo amor de Deus. Quero. Ô, chefe, quero. Não, Mas eu quero ter, cara, eu não quero ficar dependente. A partir do momento Sim. que você começa a ficar dependente, as coisas começam, a cabeça não fica bacana, você vira um peso para a família, para as pessoas que estão em volta de você. Eu acho que você tem que ir encerrando o teu ciclo de uma maneira mais com qualidade, sabendo, respeitando o teu corpo, respeitando o teu momento, entendeu? Eu tô chegando nos 44 agora, né? Que era metade do caminho ali, talvez. Pô, Então agora tô já com começo a me 42, arrepender, cara, arrepender de coisas que fez no passado. Falei, putz, isso Cara, aí... eu gravei uns vídeos do outro, Não sei lá, o precisava. ano passado que eu olhei, eu falei, cara, eu tô um velho, cara, na cara. Aí é óbvio, eu não vou virar a Glória Menezes, com todo o respeito a Glória Menezes, mas apliquei uns botox e tal. Mas aquele momento que você olha e fala, chegou. Chega, exatamente. Chegou. Bateu. Ainda que o Igor tá otimista, falou que tá na metade, tá achando que vai chegar nos 88. Olha aí, Ele tá vai falando que, você vai né? chegar em 60 e olha lá. E olha Esse aí, lá, você vê. o cara toma Red Bull de café da manhã, não dura muito. Misericórdia. Pra poucos. Pra poucos. É que é de aço por dentro. Exatamente. Cara, como que você vê o investimento em fintechs atualmente? Assim, na época que a Elite surgiu, tava um boom de fintech, não, desculpa, de health tech. Health tech. Né? Isso continua investimento, continua surgindo coisa nova, continua surgindo coisa diferente. Eu acho que cada vez tem menos, porque o mercado de tech, né, é um mercado com taxa de juros muito alta, obviamente ele é um mercado que ele investe menos em inovação, né, por natureza. Só você pensar no seu próprio investimento. Você pode colocar 15% ao ano em CDI, ou você pode investir em ação da bolsa de empresa nova. Você vai investir em CDI. Ainda mais feliz. rendendo a 1% ao mês, né? É Em isso. 5 anos você dobrou seu patrimônio, é um negócio surreal. Então, eu acho que tem cada vez menos. Por outro lado, o que eu acho que muda muito é que AI muda muito o jogo em saúde. Porque qual que é o problema histórico de saúde? Você tem muito dado não estruturado. E no mundo pré-AI, o dado não estruturado, você tinha que contratar um arsenal de gente para organizar a tabela de dados. Sim. No mundo de AI, tipo, os próprios modelos vão organizando o dado para você, então você ganha muito mais velocidade. Então, por exemplo, lá no nosso caso, a visão de futuro que a gente acredita é o que a gente chama de gêmeo digital. Então, eu capturo suas informações, seus dados, e aí por isso para a gente é muito importante o contato diário com o cliente, e eu vou conectando as informações, eu vou montando o seu gêmeo digital. Então, eu tenho o robô que foi treinado por você, Igor, junto com a sua equipe clínica, que domina o que você tem e sabe todo o seu histórico. Então, ele consegue cruzar a informação mais rápido. Eu acho que tudo que for nessa frente vai ter muito investimento ainda. Agora, o que a gente viu um pouco no passado, que era mesmo um prescritor de remédio online, que tem uma época que surgiu muito disso, para queda de cabelo, saúde sexual, isso eu acho que cada vez tem menos. Porque é uma commodity no fim do dia. É o que as farmácias já viram há 20 anos atrás, que é commodity prescrever remédio, mas aí o mundo de tech ele é mais Mas aí o ingênuo. Dulce agora pode comprar Viagra na internet ali, ó. Não precisa mais passar vergonha. Eu comprei, não é Viagra, é camisinha. E a gente fez o último programa, a gente viu um modelo de negócio que, pela análise de DNA, ele vê também possibilidade de doenças que tem possibilidade. Vocês estão
parceiro dessas empresas? Vocês estão com IA? Tem algum tipo de tecnologia além... Porque é interessante que o seu modelo de negócio é 100% digital. Isso já é 10, né? Porque acho que hoje é difícil o cara se cuidar sozinho. Então, se fosse um aplicativo falando, ó, eu te dou o treino e você se vira. Eu até já tentei usar e vi na prática que os aplicativos estão acabando, né? Não Você vai. precisa ter um aplicativo online com alguém cobrando, com um médico acompanhando, com um nutricionista e tal. E além disso, o que a gente tem de tecnologia que pode ajudar essas pessoas? Aí Para resultado. Né? A gente se conecta com a Genera, até que é do último episódio. Então a gente usa exame genético em alguns casos. Legal. Mas o principal é o que a gente chama de modelagem de cluster. Então a gente aloca os clientes em modelos de clusters para entender a curva esperada de cada um. E aí você vai cruzando uma série de dados. Então pensa assim, eu gravo a consulta. Então, pelo tom de voz que você fala na consulta, eu sei seu nível de motivação. Ô, louco. E eu sei se você está oscilando ele ou não. Legal. Então eu sei, ele está desmotivando ou ele está motivado? E aí, com isso, muda a estratégia. Então, o tempo todo, a inteligência está rodando, acompanhando o médico, a médica, para dar superpoderes para esse corpo clínico ser muito mais assertivo e muito mais produtivo. Mas para a gente, sempre tem, a decisão final é sempre do humano, né? Sempre do corpo clínico. Mas aí a gente usa a tecnologia para ancorar e respaldar. Então, um exemplo que pode parecer tonto, mas assim, a gente veio e fala assim, o Renato é um cliente que ele se pesa segunda, quarta e sexta. E, pelos dados de wearables dele, ele faz atividade física todo dia. Entre o Renato desengajar de vez, é um processo, né? No geral, quando a gente vai no consultório, o mundo presencial, você some e vida que segue. No mundo online, eu vejo e falo assim, o Renato se pesava 3 vezes na semana, agora tá 2. Ele fazia atividade física 5 vezes na semana, agora tá 4. Ele tá começando a desengajar. E aí a gente vai cruzando com o cluster e vai entender assim, por que será que isso está acontecendo? Será que é férias? Então, digamos assim, ele está no período de férias, está viajando, ou não, ou é porque ele acabou de voltar de feriado, então ele está meio engasgado na volta à rotina, ou não, tem alguma outra coisa acontecendo. Então, é legal que no mundo online a gente brinca que a ausência de dado, ela quer dizer desengajamento. Ela não quer dizer, tipo, é tão simples quanto isso. Assim, se não tem dado, o cliente desengajou. Então Porque tem que ir lá atrás. ele que fornece para a plataforma. Ele que fornece. Então, assim que a gente vai monitorando e cruzando. Então, pensa que o tempo todo tem vários modelos operando para conduzir o corpo clínico para onde ele olha, onde ele foca. Legal. E aí, com isso, a gente consegue meio que predizer o que vai acontecer e ser muito mais assertivo. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa. Tem mais algum último ponto que vocês gostariam de tratar? Não, eu senti algo... o cheiro do Red Bull aqui. Não é? Aí, ó. Red Acabei Bull, de sentir, falei pra você você, falou, ele agora não chega nos eu tava 80. sentindo, mas eu falei, pera, será que é alguma junção na minha cabeça? É o perfume Ele de alguém. falou, eu tô sentindo. logo Eu aqui. falei, não, agora que eu senti. Cliente, ó, pode deixar, Não é? esse aqui vai ser consumidor muito grande de você. E vende Red Bull na farmácia? Vende. Então, pronto. Tá vendo? Ele vai Vende. comprar Tá vendo? produto. É saudável. Energético, Mentira. É. É verdade. Se Última vende na pergunta farmácia. boa pergunta. Não, é espera. legal essa história. Tem aquela. Vocês só podem colocar, por exemplo, tem uma É. história, não, comprei na farmácia, então é saudável, porque na farmácia nós estamos cuidando da saúde. É. Vocês têm preocupação com alguma coisa que seja muito gordurosa, chocolate, que seja chocolate Cara, a gente light? sempre teve muito Tem disclaimer, especialmente quando a gente tem consumidores aí, questão de base de dados, consumidores que estão muito high users de chocolate, de coisas não 100% saudáveis, a gente costuma mandar informações sobre colesterol, sobre diabetes, sobre açúcar no sangue, etc, 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 que é muito importante para que a pessoa saiba. Legal. A gente jamais vai virar e falar assim, não coma, porque... Não. A gente avisa. Aliás, a melhor coisa que aconteceu para mim, historicamente, é aquele aviso ali alto em gordura saturada, alto em açúcar. Isso me bloqueia de tanta coisa que eu legal. vou comer. Cara, aquilo lá foi uma... Existia no Chile, nos Estados Unidos, sei lá, há muito tempo, e eu achava exatamente. incrível isso, realmente. Ele é muito importante, mas a gente não limita o poder de compra. A gente avisa baseado no comportamento, sim. Não, mas vocês também escolhem o produto que vai para a prateleira. Isso. Mas a gente não vai colocar alguma coisa que seja faz extremamente mal. não saudável, entendeu? Legal. O chocolate, mesmo o chocolate ao leite, por exemplo, ele tem um mínimo de saudabilidade. Ah, Você é comendo, como necessário. você falou, quer comer um brigadeiro? Come, não tem problema. Calma. Não é um vilão. O problema é quando você tem recorrência e volume naquilo lá. Aí é outra história. Tem que comer chocolate igual a minha esposa, que é um negócio que eu nunca vi na vida. Eu comprava a barra de chocolate e comia inteira. Então eu abro e como inteira. Sempre fiz isso. Ela come Juro por Deus, ela tabletinho. come um Olha. quadradinho Pois e é. devolve na geladeira. No dia seguinte Isso é ela come mais disciplina. um. Isso Isso dura mostra que 2 chocolate anos. e pode fazer super bem. É que nem Exato. tomar meia taça de vinho por dia. Então são coisas que fazem bem. sim, O nosso problema é que a exato. gente é ansioso. a gente come tudo. O problema não é o produto, o problema é o consumidor. Mas para concluir, álcool, nenhuma quantidade de álcool é saudável. Esse estudo do vinho é falacioso. É? Hoje é Então? consenso na medicina
que não existe quantidade de álcool saudável para o seu organismo. Ela é sempre tóxica. Tá. É o quanto você quer de toxicidade para dentro. Uhum. Então, algo Mesmo que seja 2 vezes semana, assim, sempre faz é mal. tóxico. Sempre vai fazer mal. E a história de que faz bem pro coração? Falacioso. Ô, louco. Falacioso. Aí você me Porque frustra. aí o que acontece é, pensa que essa é a grande mudança que está acontecendo. O mundo de pesquisa clínica para a saúde, quem financiava muito ele era a indústria de alimento e bebida. Lógico. Então você tem Ok, um jogo de interesse direcionamento. surreal. Quando você começou a ter mais fundação financiando, mais aqueles fundos de endowment ajudando a olhar, aí você começou a ter gente falando, calma, isso tá esquisito, isso tá errado. Aí você começou a ver. Tanto que para e pensa que existe propaganda que era uma propaganda antiga, que todo mundo vai lembrar que é mais velho. Um danoninho igual um bifinho. Uhum. É muito louco você pensar numa propaganda assim. Exato. Né? Hoje a Danone tem o YoPro, com alto índice Claro, de proteína, claro, enfim, então você vê que a indústria também foi aprendendo. Mas se você olha o histórico, gordura, todo mundo é associado que fritura faz mal, óleo faz mal. Isso foi uma mudança nos Estados Unidos lá atrás. Só que açúcar, quem que era o think tank que comandava essa pesquisa? Era um think tank apoiado pela indústria de bebida. E aí o açúcar ficou de fora, mas o açúcar é o que mais vai causar dano. E aí as pessoas seguem no açúcar. O açúcar ele é escondido em vários outros tipos de componente. O xarope de milho lá para fazer artificial para o lobby de indústria do agro. Então, é muita coisa que acontece assim por trás que vai gerando efeitos perversos no sistema, que agora eu acho que como a saúde está colapsando e a gente vê as pessoas mais velhas muito mal, a gente começa também a falar, calma, tipo, não dá para ser essa vida louca, né? Exato. Não, não dá. É igual cigarro, né? Lá atrás a gente, sabe, via nossos avós fumando, aí começou a ver avô com câncer de pulmão, morrendo, infartando, aí você fala, calma, bem não faz, né? Então a recomendação de vocês, se eu me inscrever, é, se possível, não beba nunca. Se É o possível, ideal. evitar beber, ao máximo. Perfeito. Bom, pessoal, para encontrar vocês, caminho, Renato. LinkedIn. Renato Camargo, Pague Menos. Beleza. Isso aí. E Pague Menos em toda esquina. E Extra Vai Farma. ter mais, hein? E Extra Farma também, vai ter mais. Essa forma também. Boa. E você? LinkedIn, Fernando Vilela, Lit, ou @Lit Saúde no Instagram. Perfeito. Eu tô Você? terminando em depressão com essa notícia, que o vinho, meia taça faz mal por dia, então eu tô muito chateado. Luiz Augusto Durso, chateado no Instagram. E Innovation Hub Show em todas elas também. Estamos aí, pessoal. Valeu, obrigado demais pela presença, pessoal. Obrigado. Valeu Valeu, meu demais. Até a próxima.